Veja, não é de hoje que falo que o Oriente Médio é uma região de conflitos que já duram décadas. Naquela região, alianças políticas e militares são extremamente contraditórias. Por exemplo, Israel é aliada dos Estados Unidos. Por outro lado, o governo americano tem uma certa aliança com a Arábia Saudita, mas o governo árabe não vê com bons olhos o governo de Israel. E ainda vale lembrar que o Irã e Israel vivem se ameaçando a todo momento. Ao mesmo tempo, o governo do Irã apoia grupos que atacam Israel. Isso sem falar da Síria, que é inimiga do governo israelense, mas que tem um grande apoio da Rússia. Veja, atualmente, milhões de palestinos vivem na faixa de Gaza. Colocando de forma bem resumida, a faixa de Gaza é uma estreita faixa de terra costeira localizada no Oriente Médio, na região sudoeste da Palestina, fazendo fronteira com Israel a leste e ao norte. É uma área bastante povoada e que tem sido cenário de conflitos e tensões ao longo das décadas. Ou seja, a faixa de Gaza é habitada principalmente por palestinos e tem sido um foco central do conflito israelense-palestino. Em 2005, Israel retirou suas forças militares do controle direto da faixa de Gaza. No entanto, manteve um bloqueio parcial sobre a região. Lembrando que, para os palestinos, a ocupação da faixa de Gaza significa que, muitas vezes, eles são impedidos de se mover livremente em seu próprio país. Além disso, muitos palestinos vivem em condições precárias, com acesso limitado à água potável, eletricidade e serviços básicos de saúde. O controle israelense das fronteiras e dos postos de controle significa que muitos palestinos enfrentam longas filas e verificações de seguranças demoradas, sempre que precisam viajar para trabalhar, estudar ou cuidar de suas famílias. Veja, o conflito entre Palestina e Israel é um dos mais longos e complexos da história moderna. Desde a criação do Estado de Israel em 1948, os dois lados têm lutado por território, segurança e reconhecimento internacional. Aqui um ponto que considero importante para a gente refletir: o apoio declarado dos Estados Unidos a Israel. Do ponto de vista geopolítico e dos interesses americanos, é uma estratégia importante ter um aliado no Oriente Médio. Como a gente já sabe, as superpotências, como os Estados Unidos, a China e a Rússia, buscam de todas as formas ocupar espaço em vários lugares do mundo. Um exemplo disso é a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. Hoje, quase todos os países membros da OTAN têm base militar americana em seus territórios, inclusive com armas nucleares americanas apontadas para a Rússia. Em vários momentos aqui no canal, falei que, do ponto de vista das relações internacionais, não existe o lado bom contra o lado ruim. Não existe o país com boas intenções contra os países com intenções maléficas. O que existe são interesses. Interesses econômicos, políticos e ideológicos. Nos dias atuais, estamos vendo, mais uma vez, o reflexo dessas disputas e interesses. O Oriente Médio, do ponto de vista político, militar e religioso, é uma região bastante complicada. Por outro lado, temos o Irã, que é inimigo declarado de Israel. O governo da Síria, por sua vez, também é inimigo de Israel, mas tem o apoio da Rússia. Enquanto os Estados Unidos apoia os opositores do governo da Síria. Veja como essas relações políticas, militares e religiosas são complicadas. Esse cenário torna o Oriente Médio uma região extremamente perigosa.